Beleza. Aqui. Ó, eu vou mostrar para vocês tudo que vai cair na prova, tá? De vocês, de recuperação. Para quem precisar fazer, tá? Primeiro, a gente tem que lembrar que a prova de recuperação, as provas de espanhol, elas são feitas com base nas questões igualzinho a gente tem na apostila. Então, elas realmente são escritas em espanhol. Os textos estão em espanhol, as perguntas estão em espanhol, porque na nossa apostila sempre é assim também. Então, dá para ler com bastante cuidado, que tem como fazer assim. O espanhol é uma língua irmã, né? É uma língua irmana do português. Então, a gente consegue deduzir muitas palavras, mesmo que a gente não conheça todas elas, tá? Então, vamos ver. A primeira coisa que a gente viu lá foi el alfabeto. Então, lembrando assim, ó, el alfabeto en español, las letras son siempre femeninas. ¿Qué quiero decir con eso? Que yo voy a decir la A, la B, la C. Ó, sempre eu tô falando, tá vendo? A, a B, a C são sempre femininas. La D, la E, la F. Lembrando, ó, o E sempre fechadinho, né? F. Re. Ó, o G e o J com som como se fosse de R, né? Re. Não é G, é Re. Re e J, né? H, não se diz H, é H. O H em espanhol, ele é uma letra de enfeite, ele nunca tem som, tá? Quando ele tá lá, ele tá só lá, porque ele tá. A gente nunca pronuncia ele. La I, la J, ó. O som vem lá da garganta, J. La K, la L, la M, la N, la N. Essa letra é a única que a gente tem a mais no alfabeto em espanhol, né? Que no português a gente não tem. A gente chama ela de N. O som dela é como se eu tivesse um NH, né? Então, é N. La O, la P, la Q, la R. Ó, tenho 2 R's, a língua chega a tremer. R. La S. Em espanhol, eu nunca vou ter 2 S's, tá? É sempre um com som de S, então eu não tenho esse som de Z. Então, é só S, la T, la U, la V, la W, la X, la Y, né? Ou la Y e la Z. Ó, tá vendo que é com Z, mas eu não digo Z, tá? É Z, como se fosse um C, um S, porque esse é o som dessa letra. A gente viu também os artículos. Lembram que os artículos são estas palavritas que acompanham os substantivos? Lembram que substantivo, substantivo são aquelas palavrinhas que dão nomes às coisas. Então, os artículos são essas palavrinhas aqui, que eu vou explicar melhor, que acompanham eles, que vão antes deles. A gente tem os definidos e os indefinidos. Definidos, para quem não lembra, é quando eu conheço aquilo que eu estou falando. Eu quero definir aquilo que eu estou falando, né? Não é qualquer um, é exatamente esse que eu estou falando. Então, para masculino, eu tenho ele. Em português, aqui é o o. A gente, em português, tem o, os, a, as, certo? Em espanhol, a gente só põe um L, né? Los, la, las. Só que não é lo, é ele. Então, por exemplo, amigo. Amigo é um substantivo masculino, né? El amigo. Eu, em português, vou dizer o amigo. Em espanhol, é el amigo, não lo, tá? O lo, ele até existe em espanhol, mas é usado para outra coisa, não é usado para isso. Então, los amigos. Se fosse amiga, eu ia dizer la amiga, las amigas. Então, não são qualquer amigas. Por exemplo, se eu falasse assim para vocês. El amigo de Juan es muy inteligente. Né? O amigo do João é muito inteligente. Quando eu digo o amigo do João, não é qualquer amigo, né? Não é qualquer amigo, eu tô falando de um que eu conheço, eu tô definindo ele. É por isso que eu vou usar dessa primeira fileirinha aqui, né? El, los, la e las, né? Singular, plural, singular e plural. Mas eu posso também usar indefinidos. Os indefinidos é quando eu não conheço, não quero especificar. Vou usar unos, una, unas, tá? Em português, a gente tem um,
uns, uma, umas, né? É bem tranquilo aqui de lembrar. Unos, una. Por exemplo, necessito umas cajas. Eu preciso de qualquer caixa, não é uma caixa específica. Então, eu vou usar, ó, dos indefinidos. Se eu quisesse dizer especificamente aquela caixa ali que eu preciso e não qualquer uma, eu ia dizer necessito las cajas, tá? Que são aquelas ali, não pode ser qualquer uma. Mas se eu não quiser definir, vou usar unos, una. Lá na apostila, a gente viu bastante sobre isso. Vocês podem estudar pela apostila, tá? Nosotros vimos los saludos, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Adiós, chao, hasta luego, nos vemos, hasta mañana, hasta la vista, hasta pronto, né? Que a gente viu saludos e despedidas. Vimos também los pronombres personales, né? Yo, né? Eu, ó, o bonequinho apontando para si mesmo. Tu, ou também usted, né? Como você. Terceira persona, ele e ella. Em plural, nosotros, né? Nós, vosotros ou vosotras, ou ustedes. Ellos, ellas, tá? Que são eles e elas. O único tempo verbal que nós vimos foi o presente de indicativo, que é aquele tempo verbal que eu uso para falar sobre o agora, né? O presente, ó, o nome já diz, né? Presente. Ou para descrever um futuro muito próximo, uma coisa que vai acontecer logo. Ou para descrever uma rotina, né? Para descrever uma coisa que eu faço sempre. Para conjugar esses verbos, a gente pega o verbo, coloca lá na tabelinha, tira lá o que diz que ele é de primeira, segunda ou terceira, lembra? Terminado em ar, ou ir, igualzinho no português. A gente vai tirar o que diz que ele é o que a gente chama de desinência de infinitivo, que torna ele no infinitivo, esse ar, esse ir, esse ir, a gente tira dele. Coloca lá na tabelinha. Para os verbos terminados em ar, eu vou ter de finalzinho o, as, a, amos, as e an, tá? Então, yo hablo, tu hablas, ó, quando sempre é no tu, lembrando que quando eu tô falando tu, né, que seria você, eu tenho esse S. Ele, ella e usted, não tem o S, ó, tá vendo? Habla, tu habla. Yo hablo espanhol, tu hablas espanhol. Él, ella ou usted habla espanhol. Nosotros hablamos espanhol. Vosotros habláis, ellos, ellas ou ustedes hablan. Comer, yo como, tu comes, ele, ella, usted come. Ó, lembra que eu falei, ó, o S do tu. Nosotros comemos, vosotros coméis, ellos, ellas ou ustedes comen, tá? Vivir a mesma coisa, tiro o IR, yo vivo, tu vives, ele, ella ou usted vive, nosotros vivimos, vosotros vivís, ellos, ellas ou ustedes vivem. A maior parte dos verbos funcionam dessa forma, é só eu tirar ali o finalzinho, colocar nessa tabelinha e eu consigo conjugar, tá? Aqui, eu já vou olhar ali o chat, tá? Só um pouquinho, deixa eu terminar aqui. De exemplo, ó, eu trouxe esse aqui para você. Este es Manolo. Então, este é o Manolo, né? Cada martes juega al fútbol. Então, é uma coisa que ele faz sempre, né? Faz parte da rotina dele. Juega al fútbol desde hace 5 anos. El próximo domingo, su equipo participa em um campeonato. É um futuro próximo, então eu consigo usar o verbo no presente, tá? Temos também alguns verbos que são irregulares. O que isso quer dizer? Que eles não vão... A gente não consegue tirar, por exemplo, ó, ser. Eu não consigo tirar o ER e colocar naquela tabelinha. Eles são únicos, eles vão usar uma conjugação própria deles. O ser, ó, yo soy, tú eres, él, ella, usted es, nosotros somos, vosotros sois, ellos, ellas y ustedes son. O verbo estar também, yo estoy, tú estás, él, ella, usted está, nosotros estamos, vosotros estáis, ellos, ellas y ustedes están.
Então, aqui, o que a gente tem de diferença? Ser é uma coisa inerente que a gente não muda, né? Por exemplo, eu sou brasileira. Eu não vou deixar de ser brasileira, porque é uma coisa que eu sou. Mas se eu falar assim para vocês, eu estou feliz. É uma coisa que eu estou. Pode ser que daqui a pouco eu não esteja mais. Tá vendo que o verbo estar, ele é mutável, que a gente muda? Tirando isso, vai cair também interpretação textual, que é o quê? É a gente ler, né, o texto, ver sobre o que ele está falando e responder ali o que tiver de pergunta sobre o texto. Dá para estudar só pela apostila, porque lá na apostila tem tudo isso que eu falei e tem vários textos para vocês treinarem essas leituras, tá? Então, dá para estudar só pela apostila quem ficar de recuperação. Deixa eu parar.